A gente parou na página 31. Então a gente acabou de ver a descrição de Dudjom Rinpoche do que ele vai apresentar como sendo a grande perfeição, o contexto, mais o contexto da prática da grande perfeição. E hoje ele vai introduzir uma coisa muito interessante, que é muito comum assim no budismo tibetano, que se chama os três métodos supremos. Os três métodos supremos é mais ou menos assim: como é que a gente pode transformar qualquer coisa em prática espiritual? Ou seja, como é que a gente pode ultrapassar a sensação de que a prática é alguma coisa restrita ao silêncio da almofada, por exemplo, né? Mas como é que a gente pode, outras atividades do cotidiano que a gente está fazendo, que a gente está em movimento, está interagindo, e assim por diante. Além da própria prática formal, né? Como é que a gente amplifica a prática formal no sentido dela ser mais profunda e ela também gerar mais benefícios, né? Então, Dudjom Rinpoche vai dizer assim, né, no final da página: qualquer prática que se faça, seja ela a prática comum de tomar refúgio e fazer prostrações, os vários treinamentos da Bodhicitta, os métodos para a purificação de obscurecimentos do corpo e da fala, ou as práticas extraordinárias do mantra secreto. Aí ele vai dar alguns exemplos, né? Seria assim: a visualização e a recitação de Vajrasattva, né? Uma deidade. Yoga do Guru, né? O Guru Yoga. Ou a meditação sobre o Ida, né? Ou a deidade que a pessoa escolha. Tudo o que fazemos, enfim, a gente pode botar assim: Shamatha, Metabhavana, meditação em silêncio, o que for, né? E isso é muito importante. Deve ser acompanhado pelos três métodos supremos. E quais são? Ele vai explicar um por um. O primeiro deles é a atitude de Bodhicitta. Ele vai explicar assim, o que significa Bodhicitta, não, o que é essa atitude. Ele diz assim: todos os seres, eles possuem natureza de Buda, natureza búdica, semente do estado búdico. Mas eles não percebem, né? Então a mente, ela está obscurecida e coberta. Então os seres vagueiam pelo samsara. Então, como é que se começa isso, né? Ele diz assim: o primeiro método, portanto, é estar determinado a liberar os seres deste oceano do sofrimento. Vocês observem, ele não está nem dizendo como é que a gente deve sentar na almofada, né? Ou se a gente deve sentar na almofada. Ele não está dando uma instrução objetiva, né? Ele está dando a descrição, a instrução da paisagem, né? Qual é o ambiente que a gente deve fazer a prática. Então, isso é muito interessante, porque o ambiente que a gente estiver fazendo a prática é que vai conduzir a nossa prática. E não tanto o fato da gente simplesmente ter sentado e começado a fazer algo, né? Seja recitar alguma coisa, seja ler alguma coisa, seja o que for, né? Então ele tira o peso da coisa em si, né? De fazer algo em si, e aí ele começa a jogar luz sobre o ambiente em que aquilo está sendo feito, né? Aí a pessoa começa a olhar assim: onde é que eu tô? Onde é que eu quero chegar agora que eu estou querendo fazer isso, né? Onde é que eu chego? Então ele vai jogar luz no ambiente, né? Basicamente a motivação que nos leva a estar fazendo aquilo, né? Então isso aqui ele está descrevendo a motivação. Então, dos três métodos supremos, portanto, o primeiro deles é estar determinado a liberar os seres deste oceano de sofrimento. Ou seja, isso é a essência da motivação para a pessoa fazer a prática, né? Qualquer coisa, na verdade. Esse é o primeiro, Bodhicitta. O segundo método supremo é ter a mente livre de conceitos, o que significa praticar sem distração. Isso aqui é muito importante, né? Mesmo se fizermos uma única prostração, não devemos simplesmente fazer os movimentos de uma forma mecânica, com os pensamentos e as palavras no outro lugar. Pelo contrário, devemos praticar com a mente concentrada e nunca ser levados pela distração. A chave para conseguir fazer isso aqui é não ficar tenso. Porque quando ele diz assim, não deixar nunca a mente ser levada pela distração, pode ser que a gente comece a contrair, né? A gente comece a fazer muita força. Ou seja, a gente comece a imaginar que a essência do processo no qual a gente não se distrai é a gente tensionar.
Não é. Então tem uma chave, que é a chave que funciona no próprio processo de shamatha, que é a base, é a gente simplesmente soltar, né? Tu solta a tensão, mas tu solta também a distração. Então não é por esforço propriamente assim, no sentido de a pessoa gerar quase uma guerra interna, né? Mas é um foco. Se a distração vier, a gente solta. Então, a essência de shamatha, né? Ou seja, como que shamatha ajuda a gente a fazer outras coisas, como estudar, como contemplar os ensinamentos. Né? Porque a gente observa, assim, mesmo que a gente vai fazer uma prática com o Metta Bhavana, que aparentemente ela é um pouco mais leve, né? A gente daqui a pouco, se a gente não está assim presente enquanto a gente está fazendo isso, a gente começa a recitar as frases, né, para uma pessoa. A gente está na quarta, quinta frase, se a gente não cuida, a mente esvoaça, a gente nem lembra mais qual era a pessoa que a gente estava fazendo a prática. A mente, a pessoa para, mas quem era o fulano da vez agora, né? Eu estava nesse ou naquele. A gente tem que parar, voltar, lembrar para quem que era, para então recomeçar. Isso é distração, né? Então, como se a gente não aproveitasse muito, né? Então ele dá essa dica, né? Se a gente conseguir, se esvoaçou, retorna. Só isso. E o terceiro método supremo é finalizar com a dedicação. Então isso aqui a gente volta e meia esquece, mas é muito importante. Ou seja, qualquer mérito que tenha sido gerado deve ser dedicado para o bem-estar dos seres, que são tão numerosos quanto a vastidão do espaço. Qualquer mérito, né? Ou seja, qualquer virtude, né? Qualquer insight, né? Para não deixar isso muito abstrato, é assim, qualquer insight, né? Qualquer compreensão que a gente teve, né? Qualquer ampliação da nossa visão, né? Qualquer estrutura kármica que a gente se deu conta que não tinha se dado conta, ou seja, tudo que pode vir a acontecer durante a prática, né? Que a gente possa oferecer isso. Aí ele vai dizer assim, na verdade, se nós esquecermos de finalizar a prática com a atitude excelente de Bodhicitta, a dedicação do mérito para o benefício dos outros, esse mérito poderá ser destruído em um único momento intenso de raiva ou algum outro obscurecimento. Então, muito impressionante, né? A pessoa estava lá, assim, ela fez tudo direitinho, chegou no momento de concluir. Aí a gente, às vezes é uma distração simplesmente que acontece, às vezes é uma coisa, mas eu acho que não precisa, né? Um tipo de desleixo, assim, sutil, né? Então, tudo isso é é como se a gente perdesse a oportunidade de ampliar aquilo, de oferecer, né? Eu lembro de um amigo que ele contando para mim que foi fazer vestibular, né? Faz uns 20 anos, eu acho. Ele foi fazer, e ele já era praticante, ele era aluno do Lama na época já. E aí ele conta que ele foi fazer vestibular, ele tava lá, né? E aí, vou passar ou não vou passar? Aí ele lembrou do Lama. Aí ele disse que pensou assim, bom, se for o benefício dos seres, então que eu passe, né? Ele passou, né? Não vou aqui dizer que isso resolve, né? Mas a pessoa relaxa, né? Porque ela, se ela se coloca nesse lugar, a ação em si perde o peso e o processo, né? A direção que ela está andando é que é a ênfase. Então a gente tira também um pouco o peso, né? A gente tira a seriedade às vezes de uma coisa, de um movimento específico. O movimento específico ele deveria ser visto como meio hábil de uma direção que a pessoa está andando. Se a gente esquece isso, a gente fica fixado no movimento específico e a gente daqui a pouco está simplesmente reproduzindo o samsara ali dentro, sendo que a direção é que era o que ele estava tentando nos alertar, né? Então, qualquer coisa que a gente venha fazer, que a gente possa sempre lembrar de dedicar os méritos. Por essa razão, todas as ações positivas, elas devem ser imediatamente seguidas por um ato de dedicação para o bem-estar dos seres. Na nossa cultura é um pouco estranho isso, né? A gente não costuma necessariamente agradecer, tampouco compartilhar, assim, nesse sentido sutil, né? Mas isso tem um sentido de interconexão muito importante, né? Se diz que uma das principais causas para a pessoa seguir
reencontrando o Dharma, né, ao longo das vidas, assim, é o fato de ela ter dedicado os méritos das suas práticas, né. Por mais paradoxal que isso possa parecer, né, essa é uma das principais sementes que fazem com que a pessoa siga em contato com o próprio Dharma, né, com a prática espiritual. Porque a prática espiritual não é algo que vai simplesmente reforçar uma identidade pessoal, né. Então, esses aqui são os 3 métodos supremos. Basicamente assim, se a gente for olhar a nossa sadhana, a gente faz isso, né. Antes de qualquer coisa, a gente faz a prece das 7 linhas e refúgio. Então é como se fosse uma maneira da gente contemplar essa primeira parte aqui, né. Todos os seres têm a natureza búdica, onde é que nós estamos andando. Então, prece 7 linhas e refúgio é isso. Aí a gente faz a prática em si. Antes da gente se levantar e ir embora, a gente dedica. Então isso já é um pouco o que a gente costuma fazer, né. Aí a gente pode ir trazendo isso para outras coisas, assim. Então isso é como se encerrasse esse ponto dos 3 veículos supremos. Agora, ele vai ele vai fazer uma outra coisa agora, né. Ele vai começar a falar dos controles de qualidade, que é uma coisa que a gente volta e meia fica se perguntando, né. E aí, será que tá funcionando, né? Tipo a pessoa que toma remédio e fica esperando desaparecer uma mancha, né, ou que diminua alguma coisa, né. Então agora o controle de qualidade. Ele vai dizer assim: "E qual é o sinal de que alguém recebeu os ensinamentos do Dharma Supremo e está praticando esses ensinamentos?" Ele faz uma diferença, né, alguém que recebeu para alguém que está praticando. Aí ele vai responder de modo muito curto, né, ele diz assim: "Todos os que ouvem e absorvem os ensinamentos tornam-se serenos e equilibrados." Tipo nós, assim, né, sereno e equilibrado. Então isso aqui às vezes é meio estranho, né, a pessoa pensa: "Ah, jamais." A nossa tradição não apregou a raiva, nem nos encoraja a brigar, isso é verdade. Ela também não encoraja o envolvimento com as emoções corrompidas. Seria assim, emoções perturbadoras, né. Raiva, inveja, assim, a pessoa agora iniciar alguma coisa nessa direção, né, não vai alimentar isso. Ao contrário, o Buda ensinou que nós devemos nos livrar dos obscurecimentos tanto quanto for possível. A questão é que após termos recebido os ensinamentos do Dharma, nós deveríamos nos examinar e constatar que pelo menos a raiva diminuiu um pouco, mesmo que não tenha sido possível erradicar todos os obscurecimentos. Então, assim, a pessoa não está iluminada, né? Ele não está dizendo isso, mas ele está dando uma real aqui, né? Ou então, nós devemos perceber que mesmo quando nós estamos com raiva, nós não ficamos tão envolvidos e conseguimos nos observar. Esse é o tipo de sinal que devemos procurar. Porque isso aqui é muito parecido com a própria meditação em silêncio, né? Ou seja, a gente está parado e o que acontece é que a gente começa a acontecer um descolamento, né? Um desacoplamento, um distanciamento, se a gente puder dizer assim, né? A pessoa começa a se dar conta que ela está em tal paisagem, ela está tendo tais pensamentos, ela está tendo tais impulsos. A pessoa sempre foi aquilo, né? Ela nunca gerou, talvez tenha conseguido gerar um espaço para se dar conta. Então, o mesmo processo que ocorre na meditação em silêncio, ele vai começar a transbordar para funcionar em outras áreas da vida, né? Então, especialmente, vocês vão ver os mestres, eles dizem assim, olha, se pelo menos as emoções dos 3 reinos inferiores a pessoa conseguir purificar, já é uma grande coisa, né? Que são, especialmente a raiva, né? Porque a raiva é muito ruim, né? A raiva é muito difícil. Então eles têm esse cuidado, assim, né? De pelo menos as emoções dos reinos inferiores a pessoa consiga se liberar um pouquinho, né? E vocês olharem, eu acho que isso acontece com todo mundo, né? A gente vai vendo que alguma coisa dessas, assim, acontece, né? Ao mesmo tempo que é paradoxal, é que a pessoa começa a descobrir que ela talvez tenha muito mais podres do que ela
poderia imaginar, né? Então a pessoa talvez se achasse assim mais arrumada internamente, né? Ela começa a meditar, ela não sabia que era essa bagunça toda, né? Então isso é o fato de que a pessoa na verdade não estava olhando, né? Ela não tinha referencial para olhar para aquilo, né? Ela não tinha espaço, mas não é que aquilo não estava presente. A pessoa simplesmente começou a se familiarizar com o pacote do ser senciente, né? Nós, no caso. Então a gente vai se familiarizando e vai se dando conta. Então, ao mesmo tempo que a pessoa talvez diminua um pouco, né, a intensidade com a qual ela se filia a essas coisas, ao mesmo tempo ela descobre uns bichinhos novos ali, né? Então esses bichinhos novos, eles às vezes nos assustam um pouco, né? Porque a pessoa imaginava que, enfim, ela começa a meditar um pouco, devia desaparecer, né? E parece que só segue surgindo. Mas, no mínimo, a pessoa ela tem o alívio de gerar uma lucidez, de perceber isso, né? E ela também tem minimamente uma noção dos remédios que ela pode aplicar, seja Metavavana, seja Shamatha, seja Prajnaparamita, seja refazer a motivação. Então ela tem uma noção dos remédios. Antes ela não tinha nada, ela estava totalmente à mercê, né? Isso é fantástico, né? Então ele diz aqui, o sinal que nós estamos assimilando os ensinamentos é nos tornarmos mais serenos e autocontrolados. Então, simples, né? É dito que, se os praticantes não se autoexaminam com frequência e não praticam corretamente, o próprio Dharma os conduz aos reinos inferiores. Ou seja, se apenas ouve, né? A gente apenas ouve alguém falando, né? Ou a gente apenas lê, mas a gente não gera, isso não é difícil, né, de acontecer. A pessoa não gera uma, ela não gera um praticante interno. Então, o praticante interno, ele não surge porque a gente ouviu uma palestra, porque a gente, às vezes até a gente vai fazer um retiro. Não significa que esse praticante interno surge. Porque ele pode ser um teórico, né? Ele surgiu um teórico do Dharma dentro da pessoa. Então, a pessoa, ela começa a estudar exatamente como a gente vai para a escola, a gente vai para a universidade, né? Igualzinho. Então, a gente começa a entender, né? Então, a pessoa vai estudar a tabela periódica dos elementos. Ela estuda aquilo, mas não significa que aquilo tem algum nível de interferência na vida dela, no casamento dela, dos vizinhos dela, do trabalho dela. Aquilo é uma informação que a pessoa sabe, ela pode publicar alguma coisa a respeito daquilo, mas é como se a estrutura básica da vida da pessoa segue um pouco intocada, né? Ou seja, ela não necessariamente aquilo deu um insight na pessoa. Então, o budismo é a mesma coisa. Especialmente se o budismo ele é visto como uma coisa muito acadêmica, né? Muito filosófica apenas, esse praticante interno ele não necessariamente surge. Então a pessoa pode se tornar extremamente hábil em falar sobre aquilo, dar palestras e assim por diante, mas não significa que ela tenha conseguido se ver dentro daquilo que ela está falando, né? Então são coisas distintas. Então isso começa a produzir uma dificuldade para a pessoa, né? Então ele vai dizer assim, algumas pessoas alegam ter recebido os ensinamentos, mas não os praticam. O Joe Rinpoche, imagina, isso aqui ele estava prevendo o YouTube, né? Estava prevendo as palestras, assim, todo mundo indo palestra de tudo, né? Agora praticando mais ou menos, né? Os podcasts, aí todo mundo ouve podcast para tudo que é lado. Então ele estava prevendo isso, né? Uma coisa assim, mediúnica, né? Então ele vai dizer, por outro lado, obviamente que é impossível erradicar as emoções afetivas, obrigado, apenas ouvindo os ensinamentos. Ou seja, apenas no YouTube, né? Não rola. Apenas um MP3, né? Isso não funciona. Então é obviamente impossível erradicar as emoções afetivas apenas ouvindo. O que para nós é uma tristeza, né? Porque a gente ouve tanta coisa, né? Seria tão fácil, né? A gente bota o fone, liga no carro, vai indo assim, né? Bom, deveria funcionar, né? Aí ele diz, é obviamente impossível. Ninguém atingiu a iluminação
apenas ouvindo os ensinamentos, mais ou menos isso. Estamos no samsara desde o princípio, sem princípio, imersos nos hábitos dos obscurecimentos. Eles não podem ser varridos pelo mero ato de se ouvir algo. Ops. Portanto, volte-se para dentro e examine a sua mente. Então ele dá real aqui, né? Se a gente não fizer esse movimento, aquilo vai seguir sem penetrar, né? Vai seguir na superfície. Você deve ter ao menos um relance de compreensão, né? Pelo menos um. Então aqui, vocês imaginem, se isso aqui já era crucial na época dos tibetanos, né? Que não tinham nem YouTube, nem podcast, nem nada. Vocês imaginem hoje, né, pessoal? Imaginem hoje. Pá. Aí a coisa vai dar uma piorada aqui, né? Ele vai dizer assim, além disso, todos nós entramos no Vajrayana. Recebemos as iniciações e instruções profundas do mantra secreto. Então, a gente não sabe, mas a gente recebeu, né? Se diz que isso é muito benéfico, mas também é muito perigoso. É dito que, mesmo que a nossa prática não seja consumada, ou seja, mesmo que a pessoa não tenha a perfeição da prática, né? Ela faça a prática, mas aquilo não necessariamente ocorre de modo perfeito, né? Se o samaya, são os votos, né? O compromisso da pessoa, mas o samaya aqui também é a visão, né? Então, se o samaya for mantido intacto, né? Então a pessoa mantém o compromisso da prática, ela mantém o compromisso de seguir vendo as coisas com o olhar da prática, né? Esse é o principal samaya, né? Ela não perder a visão. Então, ela no encontro com as coisas, ela segue com o voto de manter o olho dos ensinamentos e do Dharma onde quer que ela entre, né? Que é um super desafio. Porque não só a gente se esquece, como tem coisas que a gente fica meio assim, né? Se a gente olhar isso com o olhar do Dharma, o que será que acontece com aquilo, né? A gente tem regiões de apego que a gente fica meio assim, de olhar com o olho do Dharma mesmo. Tipo assim, tem coisas que até seja, que é bom que seja vacuidade, né? Mas tem outras que a gente fica meio assim, né? E agora, se aquilo for também. Então, o Samaya é isso, uma visão do Dharma que penetra em tudo. Então, se o Samaya for mantido intacto, a liberação será alcançada em 7 vidas. Pensado, tá valendo, né? 7 vidas, tá valendo. Contudo, se depois de cruzar o limiar do mantra secreto, arruinarmos o nosso Samaya, desagradando o Lama e fazendo estragos entre os companheiros e praticantes do Dharma, por exemplo, dá uns exemplos aqui do que a pessoa pode aprontar, né? O único destino que nos aguarda é o inferno Vaja. Ops. O inferno Vaja é o último dos infernos, né? A pessoa pensa em entrar no budismo rezando, né? Fui parar lá, né? Como é que pode, né? Como é dito, os praticantes do mantra secreto ou eles atingem o estado búdico ou vão para o inferno. Ou não há uma terceira alternativa. É como uma cobra dentro de um bambu. Ou ela vai para cima ou ela vai para baixo. Não existe uma saída lateral. É um pouco duro ouvir isso, né? Então reflita bem sobre os benefícios e os perigos do Samaya e guarde-o com pureza e perfeição. Então, por que isso é assim, né? Porque a pessoa, quando começa a ouvir os ensinamentos, eu não sei se vocês perceberam, mas mesmo que a pessoa deixe de praticar, ela não consegue esquecer aquilo. Então, a pessoa, depois que ela se deu conta do karma, por exemplo, mesmo que ela faça de conta que ela nunca cruzou por um centro budista, que ela nunca abriu um livro, que ela nunca sentou para meditar, essa voz interna da pessoa não desliga. Não desliga, não porque é coisa do budismo, porque ela não desliga. Não sei se vocês perceberam assim, né? Vocês vão dormir de noite, tem uma voz interna falando. Vocês acordam de manhã, já tem uma voz interna falando. Durante a noite ela fala, ela não tira férias, essa voz interna. A gente tira férias, mas essa voz interna não. Então, onde quer que a gente vá, tem uma voz interna que segue falando.
Quem está praticando o Dharma, que está ouvindo os ensinamentos e fica pensando sobre aquilo, é essa voz interna, ela não desliga. Então a gente deveria ter um pouco de cuidado com ela, assim, né? Por quê? Porque mesmo que a gente, amanhã depois, não significa que a pessoa está condenada a seguir budista, né? Mas a pessoa, ela não consegue devolver a visão dela, né? Não consegue. E depois que a pessoa se deu conta de algumas coisas, mesmo que ela vire para cá, vire para lá, mesmo que ela decida não seguir da forma como ela ouviu, aquele pensamento segue surgindo. Então, aquilo pode ser que se torne muito perturbador para a pessoa, porque ela entendeu um pouco o Sansara, como é que o Sansara funciona, e agora ela, por ela não só, ela ouviu, ela não praticou, mas ela também criou confusão, né? Então, por exemplo, ela não só ouviu, não praticou, quando ela se moveu para fazer qualquer coisa, ela fez totalmente o contrário do que os ensinamentos diziam. Então ela começa a fazer um samsara super potente, assim. E ela também começa a criar ruído na sanga, né? Que diz que é uma das piores coisas que pode ser feitas, né? É a gente criar cisão na sanga, né? Ou seja, afastar as pessoas do Dharma, né? De prejudicar a sanga, né? Prejudicar o lama, né? Prejudicar os bodhisattvas, né? Isso é um cara muito ruim, né? Então, mas vocês imaginem, a pessoa quando chegou no centro budista no primeiro dia, isso aqui ninguém diz pra ela, né? Todo mundo tinha alguém feliz lá recebendo ela, né? Que bom que você veio, tá começando a meditação agora, né? Quer um chazinho? Então a pessoa, é um meio hábil, né? A pessoa chega meio pro reino dos deuses, assim, ninguém vai dizer nada pra pessoa. E se a pessoa não cruza com um livro desses, é capaz da pessoa passar 10, 15 anos e nem ficar sabendo dessas coisas. Mas aos poucos a pessoa começa a suspeitar, né? Peraí, e agora, né? Como é que eu desligo isso? Isso não desliga. É mais ou menos assim, a pessoa aprendeu a ler, né? Então tem um momento que a gente não sabia, né? A gente era pequeno, a gente não sabia. A gente foi para a escola, o pai ou a mãe, alguém ensinou. Então hoje a gente não precisa pensar. A gente bate o olho em alguma coisa, blá, blá, já tem uma voz dentro que começa a falar o que o nosso olho bateu e começou a ver, né? Então a gente já não faz esforço. Então, num certo sentido, o que ele está dizendo aqui é que, à medida que o olho do Dharma vai abrindo dentro da pessoa, aquilo começa a funcionar um pouco sem esforço. E isso não desliga. Então ele está dizendo aqui, cuidado, né? O ensinamento principal dele aqui é a gente ter cuidado. Então, para isso, é necessário manter a mente sobre uma vigilância rigorosa. A prática que condensa todos os pontos essenciais dos ensinamentos. Então, é vital examinar e observar a mente. Meditar, enfim, né? Meditar é isso. Todos vocês receberam instruções devido à bondade dos seus professores. Então é assim que vocês devem praticar o Dharma. Então foi curto, né? Meio intenso assim, esse final aqui. Mas, enfim, a Dona Rinpoche falou tudo, né? Então eu pensei a gente conversar um pouco aqui, né? Para não... Foi bastante coisa aqui, né? No Ocidente não é muito falado isso, né? Esse tema aqui, né? Da pessoa ter cuidado, né? Com o Dharma, né? Porque a gente está engatinhando na prática, né? E o nosso compromisso também, ele é muito introdutório, né? O nosso compromisso com a prática, né? Ainda que a gente, de fato, está tentando fazer o que a gente consegue, né? O que a gente pode. Agora, se a gente começa a ver a vida dos mestres do passado, eles fizeram movimentos assim nas suas vidas que para nós é alguma coisa assim, quase, para não dizer, totalmente impensável, né? Então,
Tem essa história zen que é muito impactante, né, do Tai Sueka, né? O Tai Sueka, ele ouviu falar do Bodhidharma, né, um grande mestre zen, tinha chegado na China da Índia, né, totalmente iluminado. Ele ouviu os ensinamentos e aí ele queria que o Bodhidharma aceitasse ele como aluno, né? Mas naquele tempo, para você ser aceito como aluno, aquilo tinha um processo de purificação assim inacreditável, né? A pessoa ficava por muito tempo, né? Aí o Tai Sueka chegou ao ponto, ele cortou o braço, né? Cortou o braço fora, assim, como uma prova de que ele estava assim, pronto, né, para o Bodhidharma se ver, assim, né, que era o que ele queria mesmo, né? Então, umas histórias meio chocantes, assim, né? Então, eles levavam aquilo muito a sério, né? Então, dentro desse contexto de levar muito a sério, eles também alertavam as pessoas para isso aqui, né? Para não deixar aquilo ser um pouco leviano demais, né? Ou seja, a pessoa não levar aquilo, não levar à prática o Dharma de uma maneira simplesmente casual, assim, né? Tipo, encontrei, mas já vou indo, tem outra coisa para fazer. Então aquilo vai perdendo um pouco a força dentro da vida da pessoa, né? Então ele dá esse joelhaço aqui para a gente também ver um pouco o milagre que é a gente ter encontrado isso e a gente poder cuidar e preservar isso. Essa herança tão antiga que a gente recebeu, né? Sabe lá como, né? Que isso foi cair no nosso colo. Porque quando a gente estivesse recebendo essas coisas, assim, estivesse lendo, é como se todos esses mestres do passado, eles estivessem juntos ali, né? A gente está recebendo isso deles juntos, né? Porque isso só chegou até nós porque eles fizeram coisas um tanto inacreditáveis para isso seguir vivo, né? Lucidez seguir vivo. Então eles, é um jeito que eles encontravam de dar essa real, assim, né? Mas está aberto, pessoal, o microfone de vocês aqui, quiser. Oi, Henrique. Oi. Tudo bom? Tô te ouvindo. Ainda bem que eu Tudo vivo bom? nessa. Ainda bem. Tudo bem. Eu tava pensando agora, ainda bem que eu vivo agora, né? Porque se fosse lá naquela época, acho que eu não ia ser aceito nos mosteiros. E aí eu tenho essa dúvida, tipo, por que agora é tão fácil praticar, né? E por que existe um controle de purificação dos praticantes tão rígido assim? Rígido não, mas enfim. E hoje não, né? O que hoje a gente consegue? Que por um lado se diz que a gente está vivendo o tempo de degenerescência, né? Então, se eles nos apertassem como se apertavam antigamente, não ia sobrar meia dúzia. Então, eles se deram conta que ou eles aliviavam um pouco ou não ia sobrar ninguém, né? A gente é muito sensível aqui no Ocidente, né? Eu lembro de um mestre, ele contando do retiro que ele fez, que era tão frio no lugar de retiro dele que a água da tigelinha congelava. Então ele ia tirar a tigelinha, não dava, assim, era um cubinho de gelo, né? A gente acha horrível, né? Está um pouco frio, assim, né? Agora tem que praticar o Jatavana nunca, né? Então é como se houvesse, na verdade o ponto não é a coisa externa, sabe? O ponto é uma determinação interna. Então, por um lado é uma compaixão deles, assim, por nós, né? De estar oferecendo aquilo que a gente consegue, né? Então, como também está tudo muito aberto, ou seja, está tudo no YouTube, está tudo em livros que qualquer um pode comprar, o que não era o caso antigamente, eles também evitam falar, falar algumas coisas ou falar muitas coisas, porque aquilo pode ser muito mal interpretado por quem não está no ponto de estar praticando aquilo, né? Então, tem coisas que são um pouco mais preservadas, justamente para que tenham cuidado, assim, por aqueles que vão estar realmente ali dentro, né? E tem também o fato de que
a nossa determinação de andar, ela tá indo assim, né? Mas a gente começa a ver a biografia dos mestres assim, é muito impressionante a determinação que eles tinham, né, de fazer tudo parar e aquilo acontecer, né? Então a gente está vivendo, talvez justamente o fato das coisas serem tão fáceis, né, tão acessíveis, aquilo nos deixe numa zona um pouco de conforto, né? Porque é como se o nosso refúgio ele fosse um refúgio de Wi-Fi, assim. Então não tem necessariamente um movimento que a pessoa faz na vida, né? Mas isso não deveria nos desencorajar, assim, né? Por outro lado, a gente está fazendo coisas que para muitos orientais são um pouco impensáveis, né? Ou seja, a gente, para eles não entendem muito bem como é que a gente, no meio da confusão toda que a gente vive, né, de cidade, de família, de tudo que tem que manter, a gente consegue praticar. Então, a gente, por outro lado, a gente está tendo desafios que o tanto que a gente consegue aproveitar eles, a gente consegue andar, sabe? Então, eu acho que é mais um cuidado deles com nós, sabe, do que qualquer outra coisa. Não é que a gente é inferior, né? Vocês vão ver o Suda do Diamante, o próprio Buda diz isso, né? Os praticantes em tempos futuros que praticarem esse ensinamento em tempos difíceis, eles vão obter bênçãos e méritos incomparáveis com relação àqueles que praticavam numa época em que tudo era muito favorável, assim, no sentido externo, né? Então, isso são coisas que acontecem tudo junto, né? Tudo junto. Quero fazer um bolo contigo, mãe. Não posso fazer um bolo comigo? Um bolo? É um pouco assim. Henrique? E tem uma coisa assim que é muito particular da nossa cultura, né? Que é o fato da gente, por exemplo, na cultura oriental não tinha essa noção de previdência, né? É um tema que está tão assim nos jornais e na boca de todo mundo, né? Eles não tinham o tema da previdência lá, né? Porque, por exemplo, a previdência de antigamente era a pessoa ter um monte de filho, né? Então a pessoa tinha um monte de filho, um ia cuidar da pessoa depois que ficasse velha, né? Iam seguir trabalhando depois que a pessoa não conseguisse mais, pelo menos uns 2 ou 3 iam seguir cuidando, né? Hoje em dia não, né? Não necessariamente, né? E a gente é como se a gente também começa a fazer seguro, né? Então a pessoa tem seguro do carro, tem seguro de saúde, tem seguro de vida. Isso no contexto antigo é totalmente impensável, né? Só que a gente, sem às vezes se dar conta, a gente traz essa sensação meio de estabilidade, assim, que a gente consegue minimamente, se não controlar, se precaver, a gente joga isso para dentro do caminho, né? E aí o Trupa Rinpoche foi o primeiro que se deu conta disso, né? Eu não lembro agora o texto que ele fala, né? Mas ele joga a luz assim sobre isso, né? Do fato da gente ter essa sensação de previdência espiritual, né? Aí eu lembro uma vez, aquilo me impactou muito, né? O Wolfgang Fletcher, né? Que ele é um praticante muito antigo do Dharma, né? Desde os anos 60. E ele é um dos principais tradutores, assim como Alan Wallace, né? Do tibetano. Um Lótus Branco, né? Tem muitos textos que são textos importantes assim que foram traduzidos do tibetano por ele. Ele é um professor do Dharma assim muito respeitado, né? Um tempo atrás eu estava vendo os ensinamentos dele, né, na internet, e ele estava contando do fato dessa coisa da prática da pessoa. A prática ela é sempre, né? Então não é assim, a pessoa pratica, depois a pessoa se aposenta, né? Eu brinco que a pessoa vai pendurar a almofada, né? Você pendura a chuteira, tu pendura a almofada. Eu, não, já fiz. A gente tem isso também. Fiz minha boa ação de hoje, né? Agora eu posso descansar. E aí o Wolfgang Fletcher estava falando sobre isso, né? Aí ele estava dizendo de pessoas que ele conheceu, praticantes, né? Que receberam ensinamentos de grandes mestres, né? Dudjom Rinpoche, o próprio, né? Djulgo Chentse e outros, né? Que fizeram retiro de 3 anos, né? Alguns até 2 retiros de 3 anos. Que por alguma razão morreram em numa situação em que eles não lembravam do Dharma na hora da morte, né? Isso se perdeu. Então ele estava falando sobre isso, né? Ou seja, a gente não tem muita garantia de que a gente agora se aposenta da coemergência, né? Porque mesmo que a gente
de, tente fazer de não olhar mais, as coisas seguem sendo coemergentes, né? A pessoa vai se aposentar do karma. Não tem se aposentar do karma, né? Porque as coisas seguem operando a partir de causa e efeito, originação dependente. Então, ele estava lembrando isso, né? A gente não consegue... A prática, ela é incessante, né? A gente vai ir até... A prática, ela é incessante. É dentro dos 6 bardos, né? Tem vida, sonho, morte, pós-morte, renascer, aquilo volta, né? A prática, ela acontece nos 6 bardos. Então, aqui é um ensinamento específico do bardo da vida. Mas a gente vai ter que entender que a prática vai precisar ultrapassar isso, né? E até o fim, né? Então, isso é um pouco impactante também, né? Acho que eu queria dizer alguma coisa, né, Nurinha? Eu te cortei aqui. Sem problema. Eu acho assim, quando ele fala, né, de você perceber, né, identificar em que nível que você está na prática, quando você percebe a coisa assim da raiva, isso sempre foi uma coisa que eu sempre percebia, de quanto você muda, de quanto você, assim, que muda realmente. Várias coisas mudam em várias formas. É aquilo que você falou, quando a gente entra, é como se você não conseguisse mais deixar de olhar daquela forma. Você não, você aprendeu a ver de uma outra forma. E é difícil você não olhar mais assim, né? Mas assim, no meio que a gente vive, né, no entorno que a gente vive, é muito difícil passar isso. Eu estou facilitando o estudo no SEB, né, do Meditando a Vida. E o pessoal que chega, assim, é bem, em geral, bem novo, né? Cara, como é difícil explicar isso aqui, falar um pouco dessa visão, sem você ser tomada por uma emoção de você dizer assim, cara, eu fiz isso aqui, tá? Tô fazendo e vou continuar fazendo e isso tá sendo bom. E, assim, falar de uma forma neutra e deixar a pessoa perceber se isso é bom ou não. O máximo que eu consigo dizer é assim, olha, o Buda diz teste. É o que eu digo, porque às vezes você fala umas coisas que aparentemente não fazem sentido para os outros. E fica difícil, Henrique. É. Porque é como se a gente tivesse aberto Fala. Uhum. No Sutra do Diamante, o Buda fala, né, que o Dharma transcende o pensamento humano, ou seja, ele transcende as bolhas do samsara. As bolhas do samsara são muito estreitas, né, os objetivos dos jogos, né, e aqui a pessoa ela tá levantando o voo, né, ela tá começando a subir, assim. Então aquilo leva um tempo, né, é só a gente lembrar de nós mesmos, né. A gente já chega super desconfiado, né, que negócio é esse, esses budistas, né, a pessoa sempre entra com o freio de mão puxado na defensiva, né, ela fica olhando assim, né, o que esses loucos estão fazendo aqui, né. Então leva um tempo assim até a pessoa relaxar, perde o medo, né? E tem toda aquela coisa assim da própria pessoa estar participando daquilo, aquilo está tendo um efeito social na vida dela, né? Porque nos retos instantes que os outros descobrem, sempre tem uns assim que dão umas cutucadas, né? Mas você ainda bebe cerveja, você não foi lá no centro budista? Sempre tem alguns que dão umas cutucadas assim. Então a pessoa está tendo que lidar com muita informação, né? Então, tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. Meio que leva com calma e aquela coisa de não entrar no vou falar do budismo, eu vou trazer você para o budismo, quer dizer, você fala totalmente, entenda quem entender, né? Ou entre como der, sei lá. Porque uma coisa que a gente tem que levar em conta é que especialmente no caso do Dharma, né? Tu vai olhar os mestres assim, eles não têm uma preocupação imediata, né? Porque se a gente observar na nossa vida, às vezes a gente lembra de situações assim, nossa juventude, por exemplo, em que um dia a gente estava numa aula e um professor falou alguma coisa.
Às vezes passa 10 anos, a pessoa, agora aquilo vem assim, tipo um déjà vu, que passa na mente da pessoa, ela lembra de alguma coisa, né? Então eles não têm uma coisa imediata, porque é uma semente que ficou ali, né? A própria dimensão temporal do impacto da semente que eles estão plantando, eles estão super tranquilos, né? Porque o ponto para eles é semear, mas se aquilo vai brotar na hora, se aquilo vai brotar um mês depois, vai brotar na vida seguinte, eles não estão nem aí, né? Semearam, né? Então, aí isso, quando a gente começa a olhar dessa dimensão temporal, que nos deixa mais leves, assim, né? Porque, enfim, eles diziam assim, né? Só o fato da pessoa ter se aproximado, aquilo já aconteceu. O resto é deixar agora a semente essa germinando, né? No seu tempo, né? Uhum. Então, eles têm uma consideração muito grande só pelo encontro, por exemplo. Só o Uhum. fato da pessoa ter chego ali, pronto. A pessoa já está ferrada, né? O tempo que vai levar para isso acontecer é um pouco incalculável, né? Mas aí é o próprio andar das coisas, né? Ainda mais Uhum. hoje, né? Que está tudo na internet, todo mundo tem acesso à internet, então aquilo fica tudo muito acessível, né? Principalmente nesse âmbito introdutório, né? Tem muita coisa disponível, né? Uhum. Ok. Eu estou mandando aí uma listinha assim do que eu vi de mestre que vem agora, por agora. Mandei aí, depois eu mando Uhum, uhum. direitinho. Ah, tá. Obrigado. Aí a gente fica olhando essas coisas aqui, né? Do controle de qualidade, né? Aí o Sutra do Diamante, o Buda fuzila, né? É bonito, porque a gente vê os dois extremos acontecendo, né? Então, por um lado, a pessoa, justamente porque ela vai compreendendo que não tem alguém ali, né? Ela se permite, então, esse alguém que não existe, mas que, enfim, parece que está por aqui, e agora? Ele está por onde, né? Então, esse paradoxo, ele segue com a gente, né? Então, aqui a gente tem a gente está lidando com os dois lados, né? Então, aqui, do Rinpoche, ele está dando um ensinamento que ele é mais abrangente, então ele vai falar da identidade. Amanhã, Sutra do Diamante, o Buda, ele vai estourar a bolha da identidade, né? Então ele vai jogar esses dois polos, né? Então fica interessante esse casamento, né? Então é isso. Semana que vem a gente vai ver um tema que é muito muito recorrente assim no budismo, né? Sempre que vocês forem ver qualquer mestre mais tradicional assim do budismo, né? Eles vão colocar esse ponto do apego ao eu, né? Apego à própria identidade como sendo a base do samsara, a base da experiência de sofrimento da pessoa. Então, é um tema que se debate muito, assim, se discute muito. Você começa a ver vídeos, você começa a ver os próprios mestres tradicionais, né? Como provavelmente muitos desses que agora vão estar vindo aqui no Brasil, né? Então, eles seguem essa estrutura tradicional. A estrutura tradicional tem essa estética, né, de colocar ênfase nesse ponto, né, da identidade, né, e a fixação da identidade. Então, semana que vem ele vai apresentar essa visão, né, que é histórica assim no budismo. A gente olha isso. Mas é isso. Acho que a gente vai ficar por aqui.